Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de hereditariedade e esquizofrenia. A esquizofrenia, tal como muitas outras doenças mentais, ocorre em famílias. Por causa disso, os pesquisadores começaram a estudar as abordagens hereditárias dessa patologia. Para isso, os pesquisadores primeiramente começaram com estudos envolvendo adoção de pacientes e também fizeram vários estudos envolvendo gêmeos. Nós vamos ver a partir de agora quais foram os principais achados de cada um desses dois tipos de estudos. Vamos começar falando a respeito de estudos envolvendo adoção. Nesse caso de estudo, o que os pesquisadores fizeram? Primeiramente, identificaram um grupo de esquizofrênicos que haviam sido adotados quando ainda eram crianças. Observaram também que a incidência de esquizofrenia nas famílias adotivas dos pacientes era a mesma, era esperada na população em geral. Com isso, os pesquisadores tiveram a primeira dedução. Entenderam esses pesquisadores. Não parece que os pacientes se tornaram esquizofrênicos por serem criadas por famílias esquizofrênicas, uma vez que o índice de esquizofrenia nas famílias que adotaram aquelas crianças era o mesmo que esperado na população em geral. A partir disso, os pesquisadores fizeram outras abordagens. Eles perceberam que existia uma alta incidência de esquizofrênicos parentes desses pacientes, em especial os pais dessas crianças e também os irmãos. Estou falando agora, obviamente, dos pais biológicos e dos irmãos biológicos desses pacientes. Com base nisso, os pesquisadores concluíram que a tendência de desenvolvimento da esquizofrenia é sim hereditária. A partir disso, começaram a pensar quais são ou qual é o gene responsável pela esquizofrenia. Primeiramente, nós precisamos entender a primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, ocorre a lei da segregação independente que vocês já conhecem. Então vamos supor de uma maneira bem simplificada para a gente entender esse cruzamento mostrando a primeira lei de Mendel. Vou colocar para vocês o exão como sendo um gene dominante responsável pela manifestação da esquizofrenia. Por sua vez, a letra E minúsculo, o Ezinho, vai representar um gene recessivo, que não vai manifestar a doença. Neste caso, o que nós fizemos? Gametas contendo Ezão, gametas contendo Ezinho, tanto do pai quanto da mãe, vão ser cruzados. Nesse tipo de cruzamento, nós vamos esperar o seguinte resultado: Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho, e Ezinho, Ezinho. Neste cruzamento, nós vemos que, se fosse um gene dominante, pelo menos 75% das crianças cujos pais apresentem a esquizofrenia apresentariam também esse distúrbio. Agora vamos pensar de uma maneira oposta. Vamos analisar esse cruzamento, mas vamos ver que o gene agora seria recessivo. Fazendo essa hipótese do gene recessivo, nós vamos encontrar no cruzamento todos com Ezinho, Ezinho. Se fosse um gene recessivo responsável pela manifestação da esquizofrenia, 100% das crianças apresentariam esse distúrbio. Porém, na prática, o que a gente observa? Quando nós analisamos pais com esquizofrenia e vemos os filhos, percebemos que a incidência de esquizofrenia é inferior a 50% nas crianças. Isso vai nos levar a outras hipóteses, como por exemplo, nós podemos observar que, graças à incidência de esquizofrenia inferior a 50%, a primeira dedução que nós temos seria: vários genes estão envolvidos na manifestação da doença, o que parece a hipótese mais plausível atualmente.
Podemos também entender que poderíamos ter um gene para a esquizofrenia e que confere uma suscetibilidade para desenvolvê-la, ou seja, o ambiente precisa ser alterado ou precisa estar disposto de tal maneira para que esse gene se manifeste. A partir disso, ocorrerá a manifestação da doença. Vamos ver agora estudos com gêmeos. Gêmeos é interessante uma vez que a influência ambiental é muito semelhante. Isso porque os gêmeos vão viver na mesma casa, com os mesmos pais, no mesmo território, com as mesmas influências, com o mesmo ambiente e com as mesmas amizades. Se nós olharmos gêmeos monozigóticos, que no nosso estudo nós vamos considerar para fins práticos, como sendo aqueles gêmeos que apresentam 100% dos genes idênticos, nós observamos que a taxa de concordância para a esquizofrenia é em torno de 50%. Por sua vez, os gêmeos dizigóticos, que também por fins práticos nós vamos considerar no nosso estudo como tendo apenas 50% dos genes idênticos, vamos ver que a taxa de concordância para a esquizofrenia é em torno de 15%. O que esses dados nos mostram? Os dados mostram que, em gêmeos monozigóticos, a taxa de concordância para a esquizofrenia é cerca de 3 vezes maior em relação a gêmeos dizigóticos. Agora nós podemos ver o seguinte: a partir desses estudos, 2 conclusões foram tiradas de suma importância. A primeira conclusão seria: esses estudos confirmam a existência de um componente genético para o desenvolvimento da esquizofrenia. E, além disso, ressaltam a importância do componente ambiental para o desenvolvimento desta patologia. Testando a hipótese da suscetibilidade, nós temos o seguinte: alguns indivíduos apresentam gene, porém esse gene não é expressado. E por que esse gene não é expressado? Porque o ambiente, de alguma maneira, impede a manifestação da doença. Agora, nós podemos testar esta hipótese da suscetibilidade. Vamos pegar primeiramente gêmeos monozigóticos, o que nós consideramos nesse estudo, por fins práticos, como gêmeos que apresentam 100% da carga genética idêntica. Vamos separar em 2 grupos, um grupo esquizofrênico e outro grupo normal. Se nós olharmos os filhos tanto de esquizofrênicos como de normais, nós vamos ter o seguinte resultado: filhos de esquizofrênicos vão apresentar cerca de 16,8% também de crianças esquizofrênicas. Já o grupo normal de gêmeos monozigóticos vão apresentar cerca de 17,4% de crianças esquizofrênicas. Perceba que a variação é muito pequena entre esses 2 grupos. Por causa dessa baixa variação de pessoas com esquizofrenia, os dados não são significativamente diferentes. Agora, se nós olharmos para gêmeos dizigóticos e também separando o grupo esquizofrênico do grupo normal, vamos ver quais são os resultados. Filhos de esquizofrênicos vão ser cerca de 17,4% que vão manifestar a patologia. Em contrapartida, gêmeos dizigóticos normais vão apresentar apenas 2,1% de filhos esquizofrênicos. Agora sim, nós vamos ter uma variação muito grande e com significado estatístico para esses estudos. Perceba, o número de descendentes esquizofrênicos de gêmeos dizigóticos normais é muito semelhante ao que nós vamos encontrar na população em geral, que é em torno de 0,5% a 1%.
Com base nisso, nós temos o seguinte: esses estudos mostraram uma forte evidência para a hereditariedade da esquizofrenia e também sustentam a conclusão que um portador do gene para a esquizofrenia não necessariamente tornará esquizofrênico, comprovando também que o ambiente apresenta influência para o desenvolvimento dessa doença. Falando agora dos achados recentes da esquizofrenia, nós podemos falar o seguinte: até o momento, nós não conseguimos ainda isolar um gene responsável pela esquizofrenia. Caso a suscetibilidade desse mal for causado por poucos genes, possivelmente os pesquisadores vão encontrar e conseguir isolar e estudar mais a fundo esses genes. Isso vai dar informações extremamente úteis sobre as causas da esquizofrenia e, consequentemente, sobre tratamentos mais adequados para este mal. Pessoal, a respeito da hereditariedade da esquizofrenia, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham chegado até o final. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e nos vemos em breve. Até mais!